Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Se inscreva, participe e compartilhe. Este é um salmo didático de sabedoria. Meditado com amor, é uma fonte inesgotável de benefícios. O salmista proclama a felicidade do justo, a ruína dos ímpios e aborda o problema do pecado. É uma forte reflexão sobre a lei de duas realidades que permeiam a existência de todos os seres humanos, de todos os tempos e lugares. É um comparativo entre a realidade da vida e a realidade da morte. O salmista apresenta um cenário inexorável, comum a todos: morte. Diante dessas duas realidades, a vida, na qual cada um é livre para realizar escolhas diversificadas, e a morte inexorável, da qual ninguém pode escapar. Vejamos, somente para contextualizar. O ser humano é o único, na realidade existente, com habilidades racionais que vive com liberdade e é capaz de fazer escolhas concretas que vão além do condicionamento de seus próprios instintos e de seus sentimentos, porque é dotado de inteligência e vontade. Vejamos então esse dilema sobre a morte que permeia o cenário da humanidade e sempre dividiu opiniões sobre o assunto. Se a morte é apenas uma morte corporal, se é uma morte espiritual, total, definitiva, e também a respeito do Sheol, do Hades e do abismo, entre outros. Fato é que alguns exegetas acreditam que o autor deste salmo, ou os autores, seria um religioso que seguia a Torá, acreditava na lei da aliança e principalmente na ressurreição para os justos no final dos tempos. E que, assim como Enoque e Elias foram tomados por Deus, os justos também serão arrebatados para o reino eterno de Deus. Ou seja, acreditava na continuação da vida em Deus como Criador e Juiz. Neste salmo, não há uma afirmação absolutamente clara sobre a ressurreição, mas no versículo 15 da Bíblia, na versão transformadora, relata: quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Na versão Almeida Revista e Corrigida, relata: mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Já na Bíblia, na tradução brasileira, o versículo 15 relata: mas Deus remirá minha alma do poder do Sheol, pois ele me receberá. Como vemos, o salmista possui plena confiança no Senhor, que não permitirá que sua alma desça ao Sheol, como os judeus consideram, ou Hades, como os gregos consideram, etc. O salmista, então, considera que os ímpios descerão para o abismo para sempre, onde não haverá mais luz. O salmista, de forma sábia, ensina a pessoa a não ficar desencorajada frente aos dias dos ímpios, quando sua vida de desempenho triunfante parece um desafio para os justos. Aqueles que confiam em suas riquezas como fonte e garantia de poder e de satisfação de todo tipo de desejos, mesmo que trilhem nos caminhos corruptos e perversos, ainda assim se orgulham, mas não podem ofuscar a vida do justo, causando-lhe medo. Nós, cristãos, temos também a declaração do apóstolo Paulo na primeira carta para Timóteo. No capítulo 6 e versículo 10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O salmista aponta para um cenário de morte igual para todos e principalmente pela impossibilidade de resgatar a vida por mais riquezas que a pessoa possua. De fato,
Nenhuma fortuna financeira terrena é suficiente para impedir que a morte chegue. Não há nenhum tipo de riqueza, por mais imensa que seja, financeiramente dizendo, que possa corromper a morte, no sentido de poder escapar de suas garras, e nem ao menos de poder comprar o próprio destino após a morte. Porque certo é o encontro com o Criador. A experiência da universalidade da morte não separa sábios e justos, nem tolos e ímpios, porque ninguém consegue escapar da morte, em virtude de sua riqueza ou astúcia. A morte é inexorável e não pode ser mudada por meios próprios, mas somente pela ação de Deus, Senhor e Criador da vida. Somente a mão de Deus pode arrebatar o ser humano da morte, do abismo. O justo, aquele que confia em Deus, pode emergir da morte, ser subtraído do poder abismal, porque possui sua natureza humana moldada pela natureza divina. Portanto, para o justo há esperança, expectativa de uma vida além da morte pela comunhão com Deus. Portanto, antitético ao Sheol, para aqueles que confiam em Deus e não em seus próprios meios e se comprometem a praticar a justiça. Quando acumulam riquezas, muitos não compreendem que o homem é semelhante aos animais que morrem. Qualquer riqueza material é incapaz de salvar da morte qualquer homem, porque todos estão destinados a morrer. Aqueles que confiam sua vida à riqueza e poder, confiam a algo que a última palavra é inexoravelmente a morte. Se o justo compreende isso, não há razão para que se admirem com as riquezas financeiras dos ímpios, porque todos, ricos, pobres, sábios e menos sábios, se quiserem viver após a morte, devem depositar a sua confiança em Deus, o único que pode oferecer esperança de vida eterna. Vejamos o que está escrito no livro de Mateus. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E, outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 19, versículos 23 e 24. Também está escrito em Mateus 6, de 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ao final, o salmista realiza um forte apelo destinado aos seus contemporâneos, mas hoje aceitamos também para nós, de não declinarmos a nossa confiança em Deus, diante dos escândalos dos ricos satisfeitos e triunfantes. Diz o salmista: Não tema, porque a riqueza não tem um então para ninguém, mesmo para aqueles que dedicaram suas vidas para obter a uma tão chamada sorte. E então o salmista insiste, demonstrando a estupidez dos ricos que se tornaram tão tolos a ponto de acreditar na própria ilusão de que são bênçãos em si mesmos. Mas a autoexaltação não poderá acompanhá-los após a morte. Por isso, não passa de autoidolatria, inadmissível no reino de Deus. Pois somente a Deus devemos dar glória. O homem não pode comprar vida após a morte, nem com toda a riqueza do mundo e toda a sabedoria que alguém possa ter. Não há riqueza financeira que possa evitar a morte. A conclusão do Salmo segue repetindo: qual é o fim de quem viveu com ganância nesta vida, e que somente o justo
será resgatado por Deus, justo Criador. O ser humano, muitas vezes, não entende o que é bem verdadeiro, porque ele perde a capacidade de ser e permanecer uma pessoa humana, para ir ao nível da animalidade. Este é um salmo impactante, mas encoraja os justos, dando-lhes esperança para a vida além da morte física. Este salmo é uma fortíssima reflexão e nos ajuda a redescobrir quais são os verdadeiros tesouros para a vida de todo ser humano. E também nos remete sobre onde comprometermos as nossas energias de vida para que possamos superar todo o engano e fugirmos de toda a aparência do mal. Salmo 49. Ouçam isto, todos os povos, escutem, todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto os ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e, ao som da harpa, explico enigmas. Por que terem medo quando vierem as dificuldades? Quando inimigos perversos me cercarem, eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Este é o caminho dos que confiam em si mesmos e o dos que os seguem, aplaudindo o que eles dizem. Como ovelhas são encurralados no Sheol, a morte os pastoreia. Os justos dominam sobre eles de manhã. A sua formosura consumi-la-á o Sheol, para não ter mais lugar onde habite. Mas Deus remirá minha alma do poder do Sheol, pois ele me receberá. Não temas quando alguém se enriquecer, quando for aumentada a glória da sua casa, porque quando morrer, não levará coisa alguma. A sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivo, abençoou a sua alma, os homens te louvam enquanto fazes o bem a ti mesmo. Irá ter com a geração de seus pais, os quais não verão mais a luz. O homem, revestido de dignidade, mas sem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui neste canal. Continue todos os dias participando conosco. Envie para quem você ama esta mensagem. Que o Senhor Deus te abençoe a cada dia. Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e o teu coração. Amém.